Vamos aí sempre para frente, que terceira questão do nosso 19º exame aí, tá? Você que chegou agora aí, se inscreve, aí temos muita coisa pela frente. Se no final gostou, dá um like, muito nos ajuda, tá legal? Vamos ao que interessa então aqui. Sabendo que Vanessa, uma vizinha com quem nunca tinha conversado, praticava diversos furtos ali no bairro onde morava. Aí o João resolve convidá-la para praticar juntos, né, uma subtração no Tribunal de Justiça, no cartório do TJ, daquela região lá. Mas ele não conta, o João ele é funcionário público, não conta para a Vanessa essa sua qualidade de funcionário público, tá bom? Eles vão lá e praticam o furto e, em consequência, os dois agentes são denunciados depois, tem câmeras e observa lá a situação que ocorreu, né, o fato criminoso, e a Vanessa, então, foi notificada e citada por edital, pois não havia sido localizada em sua residência, né? E a família de Vanessa ficou muito preocupada, que ela não tomou conhecimento dessa citação para poder se defender, né? E não foi encontrada e foi dada a chamada revelia, aquela coisa toda, dentro da investigação da instrução probatória, e acabou que os dois foram condenados ao previsto no crime do artigo 312, peculato, né, do Código Penal, a 2 anos de reclusão. Então aliviou bem ali o magistrado, botou a pena mínima, tá? Mas condenou Vanessa. Aí ocorre que a Vanessa, na verdade, ela não foi encontrada porque ela já se encontrava presa, por outros 2 processos antigos ali, que ela tinha, tendo em vista que ela já era, ela tinha diversos furtos aí nas costas, no bairro onde morava. Então ela foi condenada e não foi citada e ela encontrava-se presa. Já se encontrava-se presa na própria comarca, tá? Então o que vem a pergunta aqui? Qual argumento de direito processual poderá ser apresentado em favor de Vanessa em sede da apelação? Justifique. Ora, estamos aqui diante da chamada nulidade. Temos que apresentar a nulidade, né, arguir a nulidade, prevista lá no artigo 564. A OAB aqui não fala, a Fundação Getúlio Vargas não fala sobre a questão do dispositivo legal da nulidade. Fala que a partir da citação deveria ser arguída a nulidade. Mas aqui nós temos aqui claramente lá no artigo 564, inciso 3, a linha E, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, que vem falando lá da nulidade e tal, por falta dos termos seguintes. A linha E fala que a citação do réu para ver-se processar o seu interrogatório quando presente, e por aí vai, né? Então aqui não houve a citação que deveria, porque foi nulo ali, não houve a citação, porque ela estava presa. Aí prevê o artigo 360 do próprio Código de Processo Penal, que fala se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Ou seja, a citação não poderia ser por edital, e sim pessoalmente, conforme o artigo 360. Essa questão, no caso de citação, até intimação, também caiu no exame 30, para ficar ligado que cai isso aí. Corrobora com tudo isso aí, tem uma súmula 351 do STF que fala justamente isso. Olha só, a súmula 351 é nula citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exercer sua jurisdição. Então, claramente aqui, a arguição de nulidade, a previsão lá que nós já falamos, o dispositivo, porque réu preso é citado pessoalmente, tá bom? Réu preso é citado pessoalmente. Se for na mesma comarca, pior ainda, tem súmula para isso. Se for em outra comarca, aí tem que mandar precatória, aquela situação toda que a gente já sabe também, tá bom? Então a primeira perguntinha foi legal aqui. Quanto à segunda pergunta, no mérito, foi Vanessa corretamente condenada pela prática de crime de peculato? A questão deixou clara que ela não tinha ciência do caráter pessoal lá, de que o João era funcionário público. Aí tem lá no artigo 30, lá no Código Penal, lá na frente lá do Código Penal, que fala das circunstâncias como incomunicáveis. Então, aqui fala o artigo 30, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando o elementar do crime.
É elementar do crime? Foi elementar do crime, tá? Isso não pode negar. Que a situação, por que foi envolvido lá o João em peculato e atrai também o seu corréu, seria certo. Mas sendo que ela não tinha conhecimento dessa elementar do crime. Ela não tinha conhecimento da circunstância de caráter pessoal de João. Então não pode se comunicar o crime de peculato em relação a Vanessa. Não pode, não pode. Tem que se afastar disso aí. Aqui o próprio artigo 30 fala nesse sentido. Então, deveria Vanessa ter conhecimento que João fosse funcionário público para que ela também respondesse por peculato. Aí, no caso, deveria ser desclassificado o crime somente para furto simples, para Vanessa, no caso, porque o furto simples vai de 1 a 4 anos. Né? E como ela tomou pena mínima lá no peculato, o peculato vai de 2 a 12 anos, 12 anos, aí seria mais prejudicial. Então ela poderia também receber uma pena mínima lá pelo furto simples, tá bom? Então aqui tá tranquila a resposta, é só lembrar nisso aí, da parte da incomunicabilidade em relação às circunstâncias de caráter pessoal, que fala aqui as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, as condições de caráter pessoal. Ela não tinha essa ciência, tá? Então, até a OAB fala aqui que seria insuficiente só para atribuir a pontuação, pois quando elementares poderá haver comunicação, desde que o agente tenha conhecimento dessa situação, tá bom? A questão veio bem tranquila, e amarrando bem aí o artigo 30 sobre a chamada incomunicabilidade das elementares do crime, tá bom? Então fiquem com Deus, até a próxima aí, vamos fechar a quarto exame aí, ou quarto exame, quarta questão desse nosso 19º exame. Um abração, valeu!